Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um rolê noturno, meus irmãos, aqui a bordo do Camaroso. E é o seguinte, esse é o vídeo mais cabuloso que você vai ver esse ano. Mostra pra gente que o afastamento das pessoas da espiritualidade, do cristianismo, tá fazendo elas voltarem de fato àquelas práticas antigas. E aí também se entende a importância que o cristianismo foi no mundo inteiro. Hoje, como as pessoas estão de novo se perdendo, sem saber mais o que é certo, o que é errado, totalmente perdidas, coisas que a gente já tinha superado, coisas que a gente já tinha melhorado, estão voltando. Então agora você vai ver um vídeo muito bizarro, que eu inclusive vou censurar para ver se passa aqui no YouTube, vou colocar meio embaçado um pedaço dele pelo menos. Mas, meus irmãos, se trata de um jovem de 21 anos que, enquanto estava acompanhando o enterro de um amigo, acabou sendo baleado e veio a falecer. Um cara muito novo, 21 anos, gostava muito de moto, inclusive ele ia de moto acompanhando esse velório e acabou sendo alvejado por dois caras. Isso aconteceu lá no Equador. E aí, meus irmãos, os amigos dele pediram autorização aos pais dele, que deram essa autorização, é o que é mais bizarro, para que fosse cumprido, segundo os amigos dele, a sua última vontade, que quando morresse era dar um rolê de moto. E você vai ver exatamente isso nesse vídeo, meus irmãos. Se não fossem as imagens, eu não teria acreditado. É um verdadeiro absurdo. Vamos conferir aqui. Cena bizarra, meus queridos irmãos. Você vê que tem uma moça ali, se você prestou atenção, tem uma moça que estava chorando, tentando impedir que os amigos fizessem aquela cena. Mas, segundo eles, era a última vontade do falecido e foi autorizado pelos pais. Então o que é que ela poderia fazer? E isso é um reflexo, meus irmãos, dessa agenda que está aí. As pessoas perderam totalmente a noção da espiritualidade. Não conhecem mais o Deus Criador, que deu seu único filho para salvar a todos. Eles não conhecem mais, então as pessoas estão ficando cada vez mais materialistas, voltando à época de Sodoma e Gomorra. Nós, seres humanos, meus irmãos, somos como um copo. Se você está cheio do Espírito de Deus, não tem como você colocar mais nada, se você tentar derrama. Mas quando você está vazio, tudo que não presta entra e fica em você. E é o que a gente está vendo nesse momento. Agora, eu não sei qual é a religião do Equador, mas isso é uma coisa global, não interessa qual país é. Isso tanto é real que alguns anos atrás não se ouvia esse tipo de notícia, de forma alguma. Mas nos comentários, que esse vídeo está no YouTube, a mídia já noticiou. E o Brasil, sendo um país cristão, a alienação das pessoas é tão grande que elas nem percebem o que de fato aconteceu, o que isso significa. Os comentários estão só fazendo piada. Um cara disse, falta de respeito, sem capacete. O outro, velórios e furiosos. Imagine o susto que ele tomou quando abriram o caixão, quase teve um infarto. Esse cara tinha amigos que consideravam ele muito. Isso aí eu concordo. Pelo menos de acidente de moto, esse aí não morre mais. Um foi mais sensato, ainda disse bizarro. O outro ficou igual um boneco de Olinda, o falecido tinha amigos legais. Então mais ou menos ele queria que fizesse isso com ele também, né? E as piadas continuam, nova versão do motoqueiro fantasma. Colocar o cara sem capacete é perigoso e por aí vai. Então, meus irmãos, mesmo em um país tido como cristão, as pessoas não questionam o fato em si. Como os próprios comentários demonstram, e se você ler no Twitter, se você ler lá no Face Lixo e aqui no YouTube, você vê que tem mais é piada. Tem algumas pessoas sim que se espantam, né? Algumas pessoas mais despertas, mais ligadas nas coisas e dizem, nossa, meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? Porque é exatamente isso que significa. É os costumes mudando, meus irmãos. É as crenças das pessoas, a espiritualidade das pessoas indo para o pior lado. Então você vai ver essas práticas que era
de antigas civilizações, culto aos mortos e etc, voltando. Nunca deixou de ter. A grande verdade é essa, nunca deixou de ter. E não é uma coisa de pobre, coisa de pessoas atrasadas como querem fazer você acreditar. Isso é uma coisa da elite. Dê uma pesquisada sobre a sociedade secreta Skull e Bones e eles têm o crânio do criador daquela sociedade secreta até os dias de hoje. Nós temos um vídeo aqui, eu acho que ainda está no ar, um dos primeiros vídeos que a gente postou nesse canal. Eles têm o crânio dele lá. Eles sempre cultuaram essas entidades, tentam fazer contato. E olha, que ali só tem elite, pelo menos dois, isso confirmado, 2 presidentes americanos já passaram pela Skull e Bones, incluindo George W. Bush. Então por aí você tira, meus irmãos, que a elite aos pouquinhos, mudando uma leizinha ali, patrocinando um filmezinho aqui. Você pega os filmes, por exemplo, filmes de terror, né? Que seriam os que falam mais de espiritualidade. O ser humano sempre temeu o que ele não conhece. Você vê hoje como é que os artistas combatem o mal, usando geralmente o próprio mal. Vocês não vê eles usando as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus para expulsar as entidades. Nem no nome de Jesus eles tocam. E quando tocam, geralmente é para perder para a entidade. Nunca vencem. São sempre ridicularizados e muitas vezes mostrados como os piores. Tem uns filmes daquele casal, né, que fez a Annabelle, esqueci o nome agora, meus irmãos. Mas são filmes muito bons. Mas agora, após o falecimento dela e do marido, que eram investigadores paranormais reais, estão distorcendo todos os casos, inventando um monte de lixo em cima da lenda, porque eles não querem mostrar que de fato a espiritualidade existe. Eles querem ridicularizar, porque quanto mais materialista a gente fica, mais fácil é para eles manipularem. Então, através de toda essa programação, e essa programação já tem esse nome justamente porque nos programas, você vê o que a nossa sociedade hoje, que ela é o que? Dos anos 80, 90, né? Somos adultos de hoje, eu, você, somos dessa época, 80 e 90. Veja as bizarrices que nós já aturamos, coisas que os nossos líderes fazem, propostas de lei, cada uma mais bizarra do que a outra, e as pessoas ficam com a cara pra cima literalmente, como se tivessem hipnotizadas. Não percebem o que vai vir. É incrível isso, a gente fica chocado às vezes. Nossa, isso aqui não chama a atenção de ninguém. Uma notícia dessa mesmo, há tempos atrás, passaria em jornal nacional. Agora, foram poucos os que comentaram. Eu não vi os grandes portais de informação falando dessa notícia. Meio que já é uma coisa normal. Os próprios comentários também demonstram isso. Já está ficando uma coisa normal. As pessoas não se chocam mais com nada. E isso é devido a essa programação que a gente recebeu durante toda a nossa infância. A gente fez um vídeo aqui mesmo da Xuxa, né? As letras de música que ela colocava ali para as crianças dançar, com um idioma em inglês, mas com um significado podre, que tá vindo tudo à tona aqui. A gente foi um dos primeiros a mostrar isso. Tem vários canais também mostrando. Tinha uma letra lá que era "não gosto de pinto pequeno", um negócio assim. E ela colocando lá as crianças para dançar e morrendo de rir da ignorância das próprias crianças. Então tudo isso, meus irmãos, vai pro nosso subconsciente. Embora você não consiga entender aquilo ali, a influência que aquilo traz direto na alma da pessoa passa, acredite a pessoa ou não. Então a gente tem a sociedade que se tem hoje justamente por causa disso, dessa programação que foi feita. E aí você pensa que a programação de hoje é ainda pior, você consegue ter uma ideia do que vai vir pela frente. Você imagine, nós dos anos 80, 90, vamos ficando velhos, quem assume as nossas principais funções na sociedade vai ser essa geração nova. O que é que ela pensa, o que é que ela acredita, o que é que ela foi doutrinada desde criança. E aí, meu irmão, se você começar a pensar realmente assim, começa o negócio a ficar tenebroso. Tenebroso de verdade, não é brincadeira. Ainda mais se você acompanha os nossos vídeos regularmente, já está sabendo aí do metaverso, e eu vou trazer inclusive a parte 2 para vocês, tá certo? E já estão falando que será a nossa segunda vida, meus irmãos. Até vida eterna estão falando. Eu vou trazer essa matéria para vocês. E uma coisa que impressiona ainda mais, meus irmãos, é que o metaverso ele só é visto como uma coisa negativa aqui no nosso meio, no meio dos despertos. É igual o chip. As pessoas, né, que ainda são de maioria cristã, conhecem um pouco a Bíblia, nem que seja um pouquinho, sabem o que é que o chip realmente significa, a marca. Mas aquelas pessoas que não acreditam nisso, elas estão torcendo, inclusive estão aborrecidas que não chegou ainda. Tem que andar com cartão de crédito, um monte de documento. Não, o chip vai resolver tudo, abrir porta de casa, senha de computador e etc. Inclusive permitir, como já mostramos em matérias antigas, que você acesse tudo que você tem em rede social e etc.
O metaverso vai ser de fato um segundo mundo, onde as pessoas vão estar mais, inclusive vão ter que estar por causa da economia, que vai estar lá, meus irmãos. Vai estar lá. No vídeo eu vou explicar os detalhes, a gente vai fazer outro, vou tentar, né, fazer um vídeo bem detalhado aqui e ver se passa, porque o outro já foi um sufoco, ele ficou 6 horas com alcance limitado. Até eu consertar isso a gente perdeu bastante audiência. Por que isso será que é feito, né? Você vê outros vídeos aí duvidosos, não tem problema nenhum. Mas quando você fala nesses assuntos, até porque daqui a pouco tempo, pela experiência que eu já tenho, ele também vai ser proibido de falar de forma negativa, meus irmãos. Não é nenhum pequenininho que está ali, são os maiores investidores do mundo, os homens que são donos do dinheiro. As maiores empresas de tecnologia, todas elas estão dentro disso. A mídia tentou até passar como se fosse uma coisa apenas do Facelist, mas não, isso é uma informação errada. O Facelist é o que está com mais pressa para que isso comece a ser implementado o mais rápido possível. Mas ele não é o único interessado, e nem podia ser, porque isso é uma coisa que vai unificar tudo. E você que já tem experiência aqui na internet, você sabe que às vezes o fato de a gente estar longe um do outro desperta o pior em todos os níveis do relacionamento. Coisas que a pessoa ali jamais teria coragem de fazer, por ela estar por trás de uma câmera, ela tem coragem de fazer e dizer. Se não colocam uma lei aí dos famosos nudes mesmo, eu acho que pelo menos 40% da população estava exposta. As pessoas não se respeitam mais, nem respeitam os outros, meus irmãos. Não é brincadeira. Então o que vai vir aí pela frente, meus irmãos, vai fazer um defunto andando de moto parecer brincadeira, parecer fichinha. Caraca, família, não sei se vocês perceberam, eu vou tentar colocar aí na edição, mas tinha um cavalo, mano, aqui na beira da estrada e bem próximo aqui da Polícia Rodoviária Federal, mano. Vocês não têm noção, meus irmãos, de quantas pessoas perdem a vida nas estradas brasileiras por causa de bicho solto, mano. É fazendeiro, é gente que tem aqui o sítiozinho dele aqui próximo e não amarra bem os bichos de noite, não fecha bem as porteiras e os bichos acabam fugindo tanto de dia como de noite. Eu vou inclusive sair aqui da minha rota, meus irmãos, para avisar aqui as autoridades do que está acontecendo. Depois eu faço balão, é nenhuma. Mas eu acho inclusive que o Estado devia punir melhor quem dá esse descuido, meus irmãos, porque isso custa vidas, não é uma ou duas. Basta ver as estatísticas, principalmente aqui, nesses trechos onde eu rodo, é perigosíssimo. Eu sei que eu não sou um bom exemplo, mas quanto mais lento você andar aqui é melhor. Sinceramente, porque para um bicho desse atravessar, meu irmão, é 2 minutos. E aí tá tudo perdido, não há quem defenda, porque é muito rápido. Vocês viram, ele tava na beira mesmo. Se ele tem avançado e ele tava com cara de quem ia, já era o Davi. Mas graças a Deus, Deus nos protegeu mais uma vez. Eu vou encerrar por aqui, meus irmãos. Mas deixa a tua opinião sobre tudo que a gente comentou aqui, tá certo? Fala também os próximos vídeos que vocês querem ver. Fiquem todos com Deus. Orem por mim, eu sei que tem gente que já faz isso aqui, eu agradeço demais. E ainda mais quando acontecem essas coisas que a gente vê que é livramento. Enfim, um abraço e tamo junto.